Então, pessoal, para que a gente possa continuar a nossa caminhada nos elementos do conceito analítico de crime, eu preciso terminar o assunto fato típico, que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime. Tá? Lembrando que lá dentro do conceito analítico de crime eu tenho três elementos. Eu tenho o fato típico, eu tenho a ilicitude, porque esse fato típico ele precisa ser ilícito para que ele seja considerado um crime. Se esse fato típico não for considerado ilícito, ele não é um crime. Ele é apenas um fato típico. Tá? Então, ele precisa ser ilícito para que eu possa considerar como crime. E também, além disso, o terceiro elemento que é a culpabilidade. Eu preciso ter a possibilidade de atribuir a responsabilidade a alguém. E dentro dessa culpabilidade, eu também tenho elementos que a gente vai falar em dia apropriado. Por enquanto, estamos encerrando o primeiro elemento, que é... Tem alguém com a mãozinha levantada ali? Maria Eduarda tem uma mãozinha levantada. Será que ela quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Então, para passarmos para o segundo elemento, que é a ilicitude, eu preciso terminar de falar de todos os aspectos que envolvem o fato típico. Dentro do fato típico, temos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, tá? E ainda falando sobre fato típico, eu preciso falar para vocês o que é a tentativa, o crime tentado, né? O fato típico tentado. Também temos a possibilidade da desistência voluntária. Outro instituto que também faz parte ali da tipicidade é o arrependimento posterior e o arrependimento eficaz. Para falar sobre esses quatro pontos, eu preciso explicar para vocês o iter criminis. Eu vou escrever aí no chat. Preciso falar do iter criminis. O iter criminis são as etapas pelas quais o agente criminoso percorre na prática delituosa. Tá? Repetindo, o iter criminis são as etapas pelas quais o agente criminoso percorre na prática criminosa. E basicamente são quatro etapas. Tá? A primeira é a cogitação, que vocês podem encontrar na prova com o nome de cogitatio, se escreve cogitatio, mas se pronuncia cogitatio. Cogitação é quando o criminoso ele idealiza, quando ele nasce na mente dele a vontade de praticar um crime. Ele idealiza, ele pensa, tá? Mas ele não executa nada, ele só cogita, ele só pensa, tá? Ele só pensa. E aí ele não tira da esfera do pensamento, é a chamada fase interna, que é a fase do pensamento do agente criminoso. Tá? A segunda etapa, pelo que o agente percorre durante o crime, são os atos preparatórios. Atos preparatórios, tá? Então eu tenho a primeira etapa, cogitação, quando o cara surge na vontade dele, surge o desejo dele de praticar uma conduta criminosa, ele idealiza, ele pensa como ele faria, ele cogita hipóteses de como ele faria. A segunda fase são os atos preparatórios, quando ele começa a se preparar para praticar o crime. Via de regra, essas duas fases iniciais não são puníveis.
tá? Não são puníveis. A fase interna não é punível. A fase interna não é punível, tá ok? O agente só passa a ter a possibilidade de punição quando ele começa a exteriorizar e praticar o núcleo do crime, o núcleo, a parte principal da descrição do crime. Só aí ele começa a poder ser punido. E é a terceira etapa, que são os atos executórios. Quando ele começa a executar algo, quando ele começa a executar alguma daquelas condutas descritas como crime, aí sim que ele pode ser punido. Por quê? Porque a partir daí, a partir desse momento, eu tenho a possibilidade de, pelo menos, punir o cara por tentativa. Tá ok? Eu não posso punir ninguém se ele não começou, pelo menos, a tentar praticar um crime. Assim diz o Código Penal. Tá? Não me lembro o artigo agora, daqui a pouco a gente bota para fazer a leitura. Quem já está lendo já leu isso que eu estou falando, né? O crime não é punido se ele não chega ao menos a ser tentado. Então, para que eu possa tentar algo, é preciso que eu comece a executar o crime. Então, somente a partir dos atos executórios é que alguém pode ser criminalizado, tá? E por último, a última etapa é a consumação, tá? Quando eu executo um crime, eu posso chegar à consumação. Se eu não chegar à consumação, eu vou responder por tentativa. Se eu não alcancei, se o crime não se consumou, eu responderei pela tentativa. E é aqui o ponto onde eu quero chegar com vocês, porque eu precisei explicar intercrimes para falar sobre tentativa e desistência. Mas antes disso, eu vou colocar no chat que a fase interna, que é a fase da cogitação e dos atos preparatórios, é o chamado direito de ser mal, ou também direito à perversão, tá? Que é o direito que todo mundo tem de, na mente dele doentia, cogitar a prática de um crime e não ser punido. Tá ok? Então, a cogitação e os atos preparatórios, eles não são punidos, porque é um direito que todo mundo tem, chamado direito de ser mal ou direito à perversão. Todo mundo já pensou um dia em matar a sogra. Já pensou, não é isso? Então, se todo mundo cogitou, pensou, né, idealizou matar a sogra, significa que você não foi responsabilizado por nada. Por quê? Porque a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis, tá ok? É o chamado direito de ser mal ou direito à perversão, tá ok? Você pode parar em frente a um banco e falar assim, ó, estou me preparando para roubar o banco, que ninguém vai te prender por nada. Você não iniciou ainda o seu crime, né? Então você não praticou nada quando começa a se planejar. Porém, existem alguns crimes que a própria preparação já é um crime, como por exemplo, possuir máquina de falsificar dinheiro. Quando você adquire uma máquina de fazer dinheiro, você está se preparando para praticar o crime de falsificação de dinheiro, moeda falsa, 289 do Código Penal. Só que comprar esse equipamento ou adquirir de alguma forma já é um crime autônomo. Já é um crime fazer isso. Então, você não pode fazer. Essa preparação em si já é um próprio crime. Como, por exemplo, também eu quero matar uma pessoa. Se eu quero matar uma pessoa, eu decido matar com uma arma e eu compro uma arma. Tá? Eu compro uma arma, mas eu ainda não matei. Só que portar uma arma sem permissão ou uma arma em desacordo legal já é um crime. Tá? Então, esse tipo de preparação, quando essa preparação já ensejar
um crime autônomo, você vai ser responsabilizado, tá ok? PQD levantou a mão aí, alguma coisa? Não? Quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Então vamos seguir aqui. Então até aqui, beleza, certo? Até aqui estamos todos entendidos. Deixa eu ver, tem gente mandando mensagem aqui pra cacete. Aí vamos lá para o que interessa, né? Eu disse para vocês que o crime ele só pode ser punido se ele ao menos chega a ser tentado, tá? Tentado. Se ele não chega a ser tentado, eu não tenho como falar em existência de algum crime, ok? Então, a conduta, né, o fato típico que vai ser criminoso é aquele que ao menos foi tentado. Quando eu entrei lá naquela terceira etapa do iter criminis, né, chamada atos executórios, porque enquanto eu estiver na cogitação ou nos atos preparatórios, me preparando, eu ainda não executei. E eu preciso começar a executar para que eu tenha a possibilidade de ter um crime consumado, que é a quarta etapa, ou pelo menos o crime tentado. Tentado, tá? Quando eu inicio a execução do meu crime e circunstâncias alheias à minha vontade me impedem de atingir a quarta etapa do crime, que é a consumação, ocorre a tentativa do crime. Quando eu inicio a minha execução e circunstâncias alheias à minha vontade, não é a minha vontade, circunstâncias alheias, me impedem de conseguir alcançar o meu objetivo, alcançar a consumação. Aí eu vou falar em tentativa, tá? Tentativa. Agora eu vou falar em desistência voluntária, é quando eu inicio a minha execução, mas eu, por minha própria conta, por minha própria vontade, não quero mais continuar prosseguindo nas casas criminosas, nas etapas criminosas. Eu não quero atingir a consumação. E aí eu vou falar em desistência voluntária. Para isso, para mostrar para vocês na letra da lei, eu expliquei aqui para vocês, tá? Na verdade, eu reproduzi a lei para vocês. A uma simples leitura, com calma e tranquilidade, vocês teriam percebido o que o artigo 14, que é o artigo que fala sobre a tentativa, é, a dizer, tá? Facilmente, com uma breve leitura. Tá? Então, eu vou aqui compartilhando a minha tela. Opa, compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo o que aí agora? Vocês estão vendo o... O slide que o senhor está compartilhando e o rosto do senhor também. Vendo o quê? A gente está vendo o slide e também dá para ver o rosto do senhor. Ah, que bom então, né? Que bom então. Cuidado com as canetas. Vocês vão conseguir me ver, né? Coloquei agora vocês aqui na minha outra tela, aqui, a carinha de vocês na minha outra tela aqui. Não estou vendo vocês agora, tá? Tem pouca gente com câmera ligada, hein? Gostaria que tivesse mais gente de câmera ligada, hein? Para eu ficar feliz. Então, olha aqui, ó. O artigo 14, o que que fala? Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Crime consumado. Inciso 2. Tentativa. Tentado quando iniciada a execução. Então, olha aqui, ó, quando iniciada a execução, eu preciso entrar em que etapa do intercrimes? Atos executórios.
Se eu ainda não tiver ato executório, né? Se eu ainda não tiver ato executório, eu não posso falar em início do crime. Só inicia o crime a partir do início da execução, dos atos executórios. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Esse agente que ele está falando aqui é o agente criminoso, tá? Não é o agente passivo, aquele que sofre o crime, é o agente ativo, aquele que pratica o crime, tá ok? E o parágrafo único diz aqui que aplica-se a pena ao crime tentado, a pena do crime consumado diminuído de 1 a 2 terços. Quando vocês estiverem fazendo a leitura de vocês, escrevam aqui, ó, do lado, aqui, ó, 1 a 2 terços, porque a memória visual vai ajudar vocês nesse sentido. Porque se ele cobrar qual é a diminuição de pena do crime tentado, e ele vai colocar lá em uma das opções 2 terços, pode confundir a cabeça de vocês. 1 terço a 3 terços, vai confundir a cabeça de vocês, então é bom que vocês saibam que é de 1 a 2 terços a possibilidade da pena do crime tentado. É o crime consumado, só que diminuído 1 a 2 terços, ok? E aqui, no artigo 15, a desistência voluntária que eu vinha falando para vocês, tá? O agente que